as demandas técnicas de cada cidade, de cada grupo, de cada artista, né? Então, a oficina ela vai se dar na prática, né? Eu não vou ensinar as pessoas como é que faz dramaturgia no circo, porque eu acho que essa demanda vai vir do próprio artista e do que ele está querendo trazer para a cena. Então, claro que vai ter um momento de conversa, vai ter um momento de cada um falar qual é a sua questão, da gente refletir sobre cada dramaturgia, vai ter um momento também do treino técnico, para que o artista possa ir para a modalidade dele e exercitar essas questões, essas colocações, esses debates na prática. Então, de repente, a menina vai lá no trapézio e vai pesquisar e vai tentar traduzir para o trapézio tudo aquilo que a gente discutiu, de repente, um pouco antes. Então, é necessário que a gente produza um espaço que seja acolhedor, né, e que dê conta dessa demanda de cada artista. Então, eu acho que é isso, assim, né, por alto, assim, para a gente começar a estabelecer mais ou menos o perfil dessa oficina, né? Então, esse modo que o Renato está trabalhando, que de um certo modo proporcionou essa conversa, assim, porque geralmente o que a gente fazia, né, o oficineiro tem um tema, né, por exemplo, a gente estava pensando, inclusive antes de ter essa conversa com o Renato, que o Sesc Dramaturgias em Circo seria temático, né, por exemplo, um oficineiro tem uma especialidade em trapézio, então o Sesc Dramaturgias, o módulo daquele oficineiro seria voltado ao trapézio apenas, ele não trabalharia a palhaçaria, o ilusionismo, o contorcionismo, e o que o Renato está provocando é trabalhar com isso de uma maneira conjunta, né? Então, assim, de que modo a gente pode absorver esses grupos em um Sesc Dramaturgia chamado Dramaturgia do Circo, né? Então, eu acho que essa foi uma questão que falou, opa, peraí, a gente vai ter que conversar, porque a compreensão que a gente tinha, né, que a gente estava tendo, né, porque, na verdade, vai ser o primeiro ano do Dramaturgia de Circo, era essa, né, de um tema único que as pessoas se aglutinavam a partir dele, e o que está provocando é isso. E aí, o que isso, né, impacta, assim, o que a gente precisa estar atento? A seleção dessas pessoas, né? Como é que a gente vai mapear? Tenho tantos palhaços, tenho tantas pessoas interessadas em contorcionistas, tenho tantos... Como é que a gente vai mapear isso? E aí a gente discutindo, né, conversando, chegou a uma questão de um processo prévio, né, que seria uma carta de intenção. Então, para que o Renato e o coordenador local do Sesc possa entender quais os grupos vão participar daquele módulo. Então, é importantíssimo que vocês façam isso. A gente pensou, assim por alto, conversamos num grupo que estava lá no lançamento do palco giratório, numa ferramenta de Google Docs, né? Uma ferramenta que pudesse ser compartilhada com ele e com o técnico do Sesc local, para que pudesse delinear esse perfil, né? Isso seria um modo, né, que a gente entendeu interessante para poder pensar o que a gente vai ter. E muito importante para pensar a estrutura que a gente vai ter naquele espaço, né? Então, assim, até o Renato trouxe aqui algumas imagens sobre oficinas e cursos que ele já ministrou em outros lugares, e para a gente entender o que a gente precisa, né? Se a gente tem, né, pessoas ligadas à acrobacia, né, números aéreos, a gente vai ter que ter uma estrutura para o desenvolvimento daquela atividade. Se a gente tem mais palhaços, né, mais pessoas ligadas a números, ou então a propostas que não envolvam, de um certo modo, risco, assim, a gente vai ter uma outra estrutura. Então, Renato, de repente, você podia dar uma palavrinha sobre isso, assim, falar um pouco da tua experiência, né, sobre essa coisa dos núcleos, e para a gente poder ter um painel mais concreto sobre isso. Eu acho que a oficina, ela vai, como eu falei, ela vai depender muito da procura de cada cidade, né? Acho que assim, não tem uma coisa pré-estabelecida, né? Então, a gente pode dialogar
com a limitação técnica, dependendo de algum lugar que realmente não tenha como ter uma estrutura mais elaborada, e dialogar principalmente com o perfil dos inscritos, né? Por exemplo, esse último projeto que eu dirigi, que ainda falta uma terceira fase, se chama Circus Incubator. Ele é uma plataforma de pesquisa com várias instituições ao redor do mundo que estão interessadas em pesquisar o circo contemporâneo. Então, no mesmo grupo, por exemplo, eu tinha essa italiana, que era uma trapezista, um brasileiro, que era artista da corda bamba, 2 suecos, que era de banquina, de mão a mão também, um outro grupo que era acrobático, dos israelenses. Então, cada um tinha uma demanda técnica específica. Eu acho que tudo que envolve aéreo é mais perigoso, né? E acrobacia e saltos, né? Então, o aéreo, você realmente exige um ponto de ancoragem no lugar que suporta determinada carga, né, de peso, se for um peso dinâmico, numa corda volante, por exemplo, incide mais peso, mas se for um trapézio simples, talvez seja menos peso, e isso só um técnico, só um diretor técnico pode assegurar, porque a questão da segurança, ela está muito vinculada à responsabilidade de quem atesta aquela segurança. Então, isso foi uma preocupação minha, assim. Por exemplo, a corda bamba, ela é menos perigoso, mas, ao mesmo tempo, ela precisa de um ponto de ancoragem no chão, porque a tração que é feita no aparelho tem que ter um ponto de ancoragem no chão. Então, eu não sei qual é o perfil desses artistas em cada cidade. Pode ser que lá na minha cidade só tem palhaço, ou só se inscreveu palhaço. Maravilha, menos trabalho para a gente. A gente, né, é uma outra demanda, a palhaçaria tem uma outra demanda. Então, acho que eu posso até mostrar essas imagens aqui do Circo Incubator. Já está aqui, já está... O do circo, botar aqui a foto, tá? Ela já está aqui no computador. Isso. Esse é um espaço em Recife, porque o projeto, uma parte foi em Recife, outra parte foi em Estocolmo, e agora a terceira parte vai ser em Toulouse, na França. Então, assim, nesse espaço, está vendo, tem 4 aparelhos pendurados, 2 tecidos brancos, uma corda que está puxada ali para o lado, e um trapézio ali no fundo. Tem 2 colchões para aéreo, que são aqueles colchões chicletão que a gente chama, né? O azul, que vem da ginástica olímpica, e aquele chão de EVA, que é aquele tipo um quebra-cabeça ali, que é vermelho e azul, que é para o acrobata. Esse é o momento mais de aquecimento, estão se preparando para trabalhar o número deles. Então, eles distribuem pelo espaço e tal. Então, essa é uma configuração mais ou menos simples, né? Mas tinha um técnico, tinha um rigger, que a gente chama, né? Que é o cara que sobe lá, que é um técnico em altura, que vai com equipamento de alpinismo, não sei o quê, e amarra, e tem a fita, e tem um mosquetão, ele prende aquilo, ele está seguro, e é a responsabilidade dele se alguma coisa acontecer, porque foi ele que amarrou e que atestou que aquilo ali, aquele ponto de ancoragem era seguro. O chão, tá vendo, é um linóleo básico, e aí, vou mudar aqui a foto, tá? Tá vendo? Aí a gente montou, na hora dos acrobatas, esse é um duo acrobático. Então, eles saltam muito, ela sobe neles, faz segunda altura, tem quedas. Então, nesse momento, a gente forrou o chão todo de EVA. Porque para eles é mais confortável, então o impacto, né, no chão era mais absorvido por esse equipamento. Então, foi o que eu falei, assim, cada modalidade... Tá vendo? Aí era uma contorcionista, ela já não precisava de nada. Então a gente chegou para trás o chão de espuma e ela preferiu ficar direto no linóleo. E aí, por exemplo, uma hora que está todo mundo, cada um no seu aparelho, tá vendo? Então, porque é na prática, a gente tem uma hora... por exemplo, esse casal que está aí um em cima do outro, né, são os israelenses, eles estão trabalhando sobre relações casal. Então, briga, não briga, pula, faz as pazes. Então, eles têm que se aquecer, obviamente, porque o circo tem também isso, na prática, né? Então, ele precisa trabalhar todas essas questões dramatúrgicas que ele está pesquisando, como contar essa história, ou como passar essa sensação na prática. Então, não é muito complicado, assim, é mais a gente entender a demanda técnica de cada artista, de cada cidade, porque
Porque eu acho bacana, o circo ele é múltiplo, né? Ele tem essa coisa desde a formação, o cara pode ser equilibrista, pode ser de aéreo, pode ser de solo, né? O equilibrista pode ser da corda bamba ou malabarista, ele pode ser palhaço. Então, acho que é legal contemplar essas diferentes modalidades. Obviamente, se a gente tiver condições técnicas para isso, né? Então, isso aqui a gente não conta uma visão de cima do espaço. Tem que ter uma altura mínima, né? Também se tem aéreo, pelo menos 6 metros de altura para poder a gente evoluir, né? Não pode ser vara de cenário. Vara de cenário não foi feito para isso e é perigoso. É tanto porque pode criar um acidente ou como vai empenar as varas todas, assim, porque o peso vai incidir num ponto só. Então toda aquela vara vai ficar empenada no final vai ter um custo maior no final, entendeu? A gente já teve essa experiência uma vez com a Intrépida, que eu fui parte da Intrépida Trupe há muito tempo, e a gente já teve um prejuízo lá no Sete Pinheiro, que a gente pendurou tudo na época não tinha ainda esse know-how do rigging, né, que tem hoje. Então os próprios artistas faziam a segurança, que é uma questão que eu acho que a gente vai se deparar muito no interior do Nordeste, assim, que a nossa cultura do circo não está acostumada com o rigger, que é esse técnico de segurança. Então é o próprio trapezista que sobe na estrutura, que dá o nó na corda e tudo, e muitos fazem isso muito bem. Mas o artista ele nunca é muito bom na manutenção do equipamento, porque são equipamentos caros. Então uma fita de alpinismo, ela é feita para durar 5 anos. E ela não apresenta nenhum estrago. E aí é difícil para o artista falar assim, aquela fita custou caro, vou jogar fora. Ele vai usando até o final. Então, assim, eu acho também que não ter o técnico de segurança é você transferir a responsabilidade da segurança para o próprio artista. Que pode ser uma opção, e a gente pode talvez tomar as precauções para isso. Então, eu estou aqui mais para dialogar, entender qual é a demanda de cada cidade, né, de cada programador, de cada SESC, e a gente vai encontrar a melhor solução, que seja limitar as modalidades, que seja ter ou não um técnico de segurança, que seja o artista se responsabilizar pela sua segurança. Então, eu estou aberto aqui, o que vocês preferirem, o que for mais coerente, que a gente achar mais interessante para esse módulo aí, Dramaturgias no Circo. Acho que a gente já tocou bastante coisas aqui, né, do Dramaturgias. Eu acho que essa questão de segurança, da segurança é fundamental, né, isso que você levanta, mesmo porque, né, o que acontece na unidade, né, dentro do SESC, ou de um projeto que o SESC está, de um certo modo, proporcionando e realizando, isso está no escopo da instituição, então nós vamos responder por isso. A gente tem uma série de procedimentos que a gente tem que atentar, né? Eu não sei, eu estava pensando numa dinâmica aqui, se a gente, de repente, passa a bola para o Rio Grande do Norte e ver quais as questões levantadas lá pelo professor Sávio, vocês anotam essas dúvidas, né, ou se inscrevam aí para poder falar de uma vez só, e a gente fala na sequência, assim, de repente... Tá. Então vamos fazer assim, eu acho que o Daniel já está aí nos vendo, e aí a gente vai para o SESC São Paulo, e aí a gente propõe essa dinâmica para poder ouvir um pouco a fala lá do professor, mas de qualquer modo é muito importante que vocês se manifestem, tá? Principalmente os que vão receber a oficina do Renato, porque, enfim, a gente tem que sanar todas essas dúvidas, porque tem procedimentos, né, de procedimentos técnicos, autorizações que não foram, né, naquele momento do envio da correspondência, e a gente vai fazer um adendo pensando nessas questões levantadas aqui, tá? Então, vamos passar para o SESC São Paulo para a gente poder ter esse feedback. Rafa, só me
Carol, Sim, estamos vendo Carol. você. Você tá me ouvindo? Tá sem som. Tá baixinho, baixinho. Esse microfone na sua frente. Se aproxima do microfone, ô Carol, você pode? Não. Alô, alô. Não te ouvimos. Agora Opa. foi. Foi. Agora sim? Sim. Sim. Alô? Então me escuta. Tá, valeu. Sim. Então, ok. Estava escutando o Renato falar, muito bacana. Primeiro dizer que, nossa, eu fico super feliz de ver o circo ganhando esse espaço, assim, essa oportunidade de acontecer. Brasil afora já acontece. E vai ser muito bacana trocar com todos os outros regionais, tudo que a gente puder trocar. Pensando no trabalho que a gente já fez aqui, sei lá, no know-how que a gente já desenvolveu, enfim, poder aprender também. Uma das coisas que eu pensei, enquanto o Renato estava falando, é que... Ô, Carol, você pode se aproximar um pouquinho mais do microfone, que está um pouquinho baixinho. A gente recebeu aqui assim. Assim tá bom? Alô? Melhor. Sim, tá ótimo. Se eu dependesse disso para viver, tava frita, né, gente? Porque... Vamos lá. Então, uma das coisas que a gente pode contribuir, a gente fez nas últimas edições do festival, no catálogo, um glossário com vários termos para ir difundindo um vocabulário desse mundo de circo. Então, o Renato estava falando, porque tem a técnica que é de mão a mão, mas tem a de equilíbrio, mas tem a de não sei o quê, e tem a corda bamba. Muitas coisas a gente sabe, porque permeiam aí um pouco quando a gente fala de circo, mas tem muitas técnicas que não. Então, assim, a gente tem esse glossário e a gente pode compartilhar com todo mundo que pedir. Porque daí, quando alguém se inscrever e falar assim, sei lá, eu faço parada de mão, que nem é algo tão absurdo, mas o que é uma parada de mão, ou o que é banquilha, igual o Renato falou aí. Acho que a gente pode compartilhar, todo mundo vai se familiarizando com esses termos, né? Até para poder entender quais são as necessidades mesmo técnicas ali para se realizar um Sesc Dramaturgia nessa modalidade. Isso é bem objetivo, assim, pontual. E a outra coisa que eu gostaria de pontuar é que, assim, como eu falei, acho que é muito interessante essa abertura mesmo que o Sesc, como uma instituição muito capilar, que está no Brasil inteiro, poder trabalhar com a arte circense. A gente sabe o circo chega em vários municípios, enfim, Brasil afora, mas escutando o Renato falar, eu acho que eu não posso deixar de falar o seguinte. Aqui, conforme a gente foi trabalhando, a gente foi se dando conta de algo que é assim, uma responsabilidade programática. A gente batizou disso. Pensando que o circo é uma arte diversa, e aí a gente toca num ponto que é assim, a grande parte da formação ou de produção nas artes circenses, hoje em dia, fora dos circos itinerantes de lona, é mesmo a palhaçaria, que de fato é o que envolve menos estrutura, menos risco e tudo mais. Mas a gente está fazendo justamente um Sesc Dramaturgia para circo. Considerando que o circo é uma arte diversa, é quase assim, chamar a atenção, né, dos colegas para isso e pensar que se é uma arte diversa, a gente poderia tentar mapear mesmo, ou pelo menos não perder isso de vista, na hora de acolher as inscrições. Óbvio, tem as limitações técnicas do próprio espaço físico, ou de um quanto de investimento vai poder ser feito para montar uma estrutura que, enfim, uma trave de box trans resolve muitas coisas, né, Renato? Ou mesmo, enfim, a gente tem limites técnicos, mas para a gente não perder isso de vista, porque senão
a gente pode também fomentar algo que é interessante, mas vai ser pela metade, ou de uma maneira um tanto quanto equivocada. Que é assim, bom, então a gente faz um grande Sesc Dramaturgia de Circo, que ao final pode se revelar um grande Sesc Dramaturgia de palhaçaria. Nada contra os palhaços, mas chamando a atenção para o fato do circo ser uma arte diversa. Então, a gente não perder isso de vista. Aqui, para a gente poder balizar esse trabalho, né, até mensurar, não só quantitativamente, mas qualitativamente o que a gente estava fazendo, a gente dividiu em algumas grandes famílias. Então, assim, acrobacia, equilíbrio, malabares, a palhaçaria, mágica e variedades, que é você pegar um espetáculo e ter várias habilidades mesmo. Então, assim, para a gente não perder isso de vista, né, na hora de receber essas inscrições ou de olhar para um conjunto e falar, bom, aqui, então, de fato, só tem artista mesmo que trabalha com a palhaçaria, a gente vai trabalhar com a palhaçaria, mas como que, assim, para a gente não se assustar à frente a essa questão tão objetiva que é do circo, que é demanda de uma estrutura e de um espaço físico apropriado. Mas para a gente não se assustar com isso, entendeu? E assim, e aprendendo a fazer e se qualificando, porque é uma oportunidade incrível da gente fomentar esse setor artístico profissionalmente. Pensando que a gente só tem uma escola de formação de circo, que é a Escola Nacional de Circo, que fica no Rio de Janeiro, e esse projeto vai estar no Brasil inteiro, pensando que assim é uma oportunidade e tanto de uma formação profissional, né? Enfim, a gente está com um diretor aí que trabalha no Brasil, trabalha, né, enfim, em outros países. Então, da gente ter essa dimensão, assim, também do quão potente esse trabalho pode ser. Então, para a gente ficar com isso em mente e não se assustar, é mais ou menos isso, acho que eu tinha para falar. Obrigada. Que bom te ver. Igual. Eu posso só fazer uma consideração, porque eu acho que a Carol falou tudo que precisa ser falado nesse sentido, né? O circo, ele ainda é muito pouco difundido nos outros estados, né? O Rio, que é o Rio, que tem a Escola Nacional de Circo. São Paulo, que tem os grandes grupos, que tem o Sesc, que já investe muito no circo. A gente ainda se depara com muita complicação. A gente ainda está aprendendo a lidar com essas demandas todas. Então, eu concordo com a Carol. Acho que talvez o espaço da sala do Sesc naquela cidade não seja o mais apropriado, mas talvez tenha um outro espaço que possa ser parceiro e que possa, né, receber em parceria. Eu acho que seria bacana realmente a gente poder contemplar essa diversidade que é o circo hoje e pensar que o sucesso desse projeto depende também desse grupo que vai ser, porque é um tema complexo. Dramaturgias no circo, mesmo para quem tem experiência com circo, é complexo. O que é a dramaturgia no circo? Não é simples, entendeu? Então, assim, o próprio sucesso dessa iniciativa vai depender também da nossa capacidade de selecionar bem essas pessoas, né, dessa oportunidade. Quem são as pessoas que vão ter essa oportunidade que no futuro possa ser replicado? Então, é isso. Bom, obrigado, Carol. Tem mais alguém inscrito? Não. Então, será que a gente passa para o Rio Grande do Norte? Então, como é que está aí? Para ouvir um pouquinho o professor Sávio falar da dramaturgia da iluminação, a proposta dele. Teste. Opa, som, temos uma oi. imagem. E som? Som. Tá. Também. Sim. Chegou? Ok. Boa tarde para todos. Passar aqui para o professor Sávio Araújo, nosso convidado nesse momento do PTV. Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de dizer que é um prazer enorme participar dessa conversa
em rede nacional com um parceiro como o SESC. Eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e aqui em Natal nós temos realizado uma série de parcerias muito bem-sucedidas com o SESC aqui em Natal e com outras unidades também do interior do estado. E por ocasião de uma dessas visitas do SESC ao nosso laboratório, tive o prazer de conhecer o Rafael e ali a gente articulou a possibilidade de uma parceria que agora vem se concretizar com essa oficina de iluminação. Bem, eu coordeno um laboratório de estudos cenográficos e tecnologias da cena, que agora, esse 2017, faz 10 anos. E nós, todos, ao longo desses anos, a gente vem voltando a nossa preocupação para a formação em cenografia, entendendo cenografia como não mais algo exclusivamente ligado ao cenário, mas sim a organização do espaço da cena, para a qual concorrem o cenário, a luz, a maquiagem, o figurino e a sonoplastia. Então, essa é uma concepção que hoje vem crescendo na esfera internacional em entidades como a OSTAT, que é a Organização Internacional de Cenógrafos Técnicos e Arquitetos Teatrais, que se reúne 4 anos em Praga, ou na World Stage Design, em países diferentes. E essa percepção de que a cenografia é uma área ampliada, para além da questão do cenário, ela faz com que essa noção de dramaturgia para nós faça todo sentido. Porque nós entendemos dramaturgia como escrituras, e escrituras da cena. E nessa direção, a questão é como a iluminação contribui com a escritura da cena. Então, partindo dessa ideia, eu consegui, pelo menos pelo que eu pude entender da proposta que o Rafael trouxe para a gente, que a nossa contribuição seria levar uma oficina, e eu procurei ampliar para além da linguagem específica do teatro. A oficina chama-se Oficina de Iniciação à Iluminação em Artes Cênicas. Deixa eu só pegar aqui para não falar no nome errado da oficina. Oficina de Iniciação à Iluminação Cênica. E aí a gente amplia para a questão da dança, questão do circo também, para a questão, ou seja, todo o espetáculo que se baseia nessa relação daquele que faz simultaneamente aquele que assiste. Aí eu gostaria também de fazer um parêntese aqui, que é uma questão que a gente vem aprofundando nos círculos de investigação dessa área de conhecimento. Uma coisa é a formação em iluminação, outra coisa é a formação do iluminador. As coisas às vezes parecem ser a mesma coisa, mas não são. A formação em iluminação significa dotar o público em geral de um código capaz de ampliar o repertório do espectador ou do artista e como aquele elemento contribui na construção do espetáculo. Formar o iluminador é fundamental nesse processo, mas não é tudo. Então, a oficina que eu trago como proposta para o SESC não é uma oficina de formação de iluminadores, embora iluminadores possam fazê-lo e possam usufruir dela plenamente. A proposta de oficina que eu trago para o SESC é uma proposta de ensino de iluminação ampliada, para pessoas também que queiram conhecer um pouco mais do papel da iluminação no espetáculo. Então, a ideia é trabalhar com grupos heterogêneos mesmo, trabalhar com grupos que envolvam pessoas que já têm alguma iniciação e pessoas que não têm nenhuma iniciação, mas que têm vontade de conhecer um pouco mais sobre o tema. E, como educador, eu sempre pautei os meus processos de ensino numa perspectiva dialética. E eu acredito que o que vai realmente dar o tom do processo é o perfil de cada lugar onde a gente for dialogar. Então, nesse momento que existe aí uma ida já agendada para Parnaíba, Piauí, eu não conheço a realidade desse local, embora seja cearense, mas nunca trabalhei naquela região, lá do Parnaíba,
E eu não tenho ideia de quem são as pessoas que vão chegar para a oficina, se são pessoas que já estão iniciadas, já estão trabalhando em teatros, ou são pessoas que nunca viram iluminação, mas a minha perspectiva é, uma vez que a gente possa juntar essas pessoas num processo e falar acerca de qual é o principal instrumento do iluminador, muitas vezes a resposta que eu escuto é que o instrumento do iluminador é o refletor. Acontece que o principal instrumento do iluminador é o olhar. Existem pessoas que assinam luz para o espetáculo, mas muitas vezes não têm a percepção, a sensibilidade estética de conseguir adequar uma proposta de iluminação a um discurso do espetáculo que está sendo iluminado. A gente hoje, com o acesso à tecnologia de LED, nós vemos uma espécie de saturação policromática em tudo que é evento que a gente vai, de casamento, formatura, aquela saturação cromática com aquelas réguas de LED mudando de cor aleatoriamente. Isso se repete também em algumas situações em espetáculos musicais, quando não é o excesso de cor, é o excesso de movimento que os moving lights oferecem. Enfim, poucas pessoas no Brasil, quando eu estou falando poucas no sentido proporcional na relação entre o tamanho do país, o contingente de pessoas que atuam na nossa área, proporcionalmente poucas pessoas têm realmente um conhecimento de como adequar uma proposta de iluminação a um discurso cênico, né? a um conceito que se está colocando em cena, de maneira que a luz não se torne um objeto em si, para si, mas um elemento que, junto com os outros elementos daquele sistema de representação que é a cena, ela possa comunicar e organicamente oferecer o melhor de si dentro das condições e recursos que aquela situação oferecer. Isso vai desde a high-tech, equipamentos da melhor qualidade que o contexto e a região possa produzir, até middle-tech, né? os refletores, os panelões que a gente vê por aí afora nos teatros, e também low-tech, tecnologias de luz que são ancestrais e que, manipuladas de forma segura e de forma esteticamente coerente, possam causar um efeito cênico interessante. Então, essa, a princípio, é a proposta da oficina. Uma oficina que coloca a luz na roda, a luz como fenômeno físico, a iluminação como uma ação do sujeito na construção de um conjunto de significantes na cena, e esperamos que com isso a gente vá apurando mais os objetivos frente aos objetivos do que é o projeto Sesc Dramaturgia, e assim a gente possa ir encontrando o melhor resultado possível para essa parceria. Enquanto era isso, acho que abro então para as colocações e os questionamentos. Ok, obrigado, professor Sávio, pela explanação aí. Acho que é muito bacana se a gente pensar também com esse olhar bem específico, né, da luz, mas não separado, né, mas conjunto com os outros elementos. Eu acho que pode ser uma possibilidade bastante interessante para artistas, né, iluminadores, sair dessa visão tecnicista e passar para uma visão mais estética, enfim. Obrigado pela participação, enfim, acho que a gente tem muito a conversar. Queria convocar, então, as pessoas que estão fazendo as oficinas, né, os módulos a conversar e, enfim, a aparecer, né? Então, o Vicente aqui acabou de cantar aqui a pedra que Piauí e Bahia estão inscritos. Tem uma ordem? Piauí. Então, Piauí, que vai receber a oficina de dramaturgia da iluminação, pode colocar um pouco as suas questões. Então, boa tarde a todos. Prazer enorme estar aqui participando e, mais ainda, saber que vamos estar envolvidos com esse projeto maravilhoso, nessa nova forma, vamos dizer assim, ressignificada, né? O projeto da dramaturgia
é um projeto que a gente tem muito carinho por ele, que é um projeto de cunho formador e que ele faz uma diferença enorme por onde ele passa, é um projeto muito bem aceito. E aqui no Piauí a gente está, podemos dizer assim, desde o início do projeto. E ele surte bastante efeito por essa coisa mesmo do envolvimento com a cena local, com os artistas. E é um prazer enorme toda vez que a gente recebe esse projeto, a gente tem muito carinho por ele, né? Então, assim, vamos receber em apenas uma cidade a dramaturgia da iluminação, que é a cidade de Parnaíba. Acho que os técnicos lá, talvez, eu não sei, a Renata ou a Laura, e agora o João, que acaba de chegar para compor o núcleo de pesquisa, eles já devem estar assistindo a gente agora, acompanhando o projeto, e alguém já deve ter entrado em contato, né, para conversar, porque é muito importante esse contato direto com a pessoa que vem, com o oficineiro, para que esse diálogo comece a ser estabelecido e vá sendo construído já vamos dizer assim, um envolvimento, não é, para que quando o profissional chegue na cidade, ele já venha bastante familiarizado com algumas questões locais, não é? Então, em Parnaíba nós vamos ter a oficina de iluminação, acredito que vai ser um momento muito rico, muito de construção mesmo, de conhecimento, e que bom, assim, eu ouvi, é muito satisfatório ver o profissional falando, a gente já começa a visualizar os efeitos desse trabalho, e é isso, não é? Então, era mais para dizer isso, dizer da nossa satisfação com o projeto, né? E dizer que a gente está, assim, muito satisfeita e de braços abertos para receber esse profissional e o que ele vem trazendo para nós. Em relação ao circo, eu ia pedir a Carol o contato dela para que ela mandasse e perguntar como que a gente pode ter acesso aos catálogos, que a gente sabe que é uma publicação maravilhosa, que o Sesc São Paulo faz, até por já desenvolver esse projeto há bastante tempo, mas a gente já viu que ela já disponibilizou aqui os e-mails, não foi, Carol? Então a gente vai entrar em contato com você para a gente tem muito interesse em receber algum material, os catálogos, as informações que você puder mandar, porque, assim, pensando no acesso, na dificuldade do acesso que a gente tem a essas produções e que a gente reconhece que são coisas, são produções maravilhosas, não é? Então a gente vai sim estar mandando e-mail para você e solicitar o que você puder mandar para nós, tá bom? E dizer também que nós vamos também receber o Dramaturgia do Circo, né? E falando um pouco assim da nossa realidade, Teresina, ele é um campo fértil para o circo. Há 3 anos que eu cheguei na coordenação, eu comecei a olhar para a realidade de Teresina e identificar muitas coisas potentes em relação ao circo que assim pode com o trabalho do Sesc, esse trabalho ele pode crescer ainda mais e ativar um pouco mais essa cena, trazer mais os artistas. Assim, é muito importante o que o Sesc possa encaminhar em relação a esse trabalho para motivar o circo, para fomentar o circo local, que a gente consegue identificar bastantes experiências, artistas de circo na cidade, mas assim, coisas que eles precisam mesmo receber de uma instituição como o Sesc. Vamos ver o que a gente pode fazer a partir do que se tem, né, para a gente compor essa cena, o Sesc poder mobilizar mais, porque a gente pode identificar experiências maravilhosas, mas assim, que precisam de um incentivo maior, né? A gente acabou de fazer uma programação agora em março, e onde a gente procurou focar nessa questão do circo, trouxemos trabalhos de fora, e juntando com o que a gente tinha
na cidade, assim, e foi um resultado muito positivo, né? O circo, a gente percebeu a forte aceitação que tem, não é, das propostas circense aqui em Teresina. Em Parnaíba a gente tem também alguma coisa que pode vir a dar muito resultado com o que se tem lá. Agora, a questão do acesso mesmo, que eu acho que um projeto como esse, como Dramaturgia, que pode fortalecer e mudar essa cena. Então, é isso, dizer da nossa satisfação, viu, Rafael, e a todos vocês, profissionais que estão compondo agora esse projeto. A gente só tem a dizer que nós estamos muito felizes com tudo. Que vocês participem, né, de todos os modos. É importante que vocês possam entender as especificidades de cada área, né, e tem algumas questões que vocês vão tratar diretamente com o profissional que vai, né. Então, de repente, Lili, você alinha com o professor Sávio essa questão que ele colocou do público, né, da demanda, para que a participação possa ser bem aproveitada aí, né? Inclusive com todos, né? Assim, essa conversa entre o coordenador local, né, que realiza o projeto, e o profissional que vai é fundamental, né? A gente conversou aqui de repente criar esse formulário, né? Esse formulário de inscrição, né? Para poder delinear um pouco de repente isso pode ser uma coisa interessante também para os outros, né, para os outros regionais, enfim, para outros módulos, mas isso a gente vai conversando. Quer comentar alguma coisa? Tudo bem? Não, eu estou interessado de saber que eu acho que para a gente poder respeitar essa multidisciplinaridade que o circo impõe para a gente, né, e contemplar essa diversidade, eu acho que o quanto antes a gente abrir essas inscrições, antes a gente vai saber o perfil de cada cidade. E antes a gente vai saber a necessidade técnica para cada espaço, né, para a gente poder se preparar para isso, né. Então, acho que talvez essa inscrição que a gente deveria priorizar nesse momento, né, o currículo, obviamente, o porquê que ele quer participar, se ele tem um vídeo do número dele, né, importante, né, uma foto dele na cena. O link sempre funciona, né? A gente fez toda a seleção do Circus Incubator com o link, porque a maioria, não todos, mas a maioria dos artistas de circo, eles gravam. Apresentei numa festa, ele vai lá e tem a gravação. Então, é uma forma da gente já ver de cara o que ele faz, né? Ou em que pé, qual é o nível artístico que ele se encontra, qual é o nível técnico que ele se encontra, até para a gente poder contemplar esses diferentes níveis, porque tem um artista que é mais profissional e que sempre tem oportunidade quando essas coisas acontecem, e tem talvez o artista que está entrando no mercado de trabalho agora e que também precisa de uma oportunidade. Então, acho que para a gente poder definir esse perfil do workshop e que público é esse, a gente precisa saber, conhecer essa demanda de cada cidade, que artistas se interessam em estar nesse circo dramaturgia. E a partir disso a gente poder desenhar, que eu acho que é isso, né? Esse rider técnico vai ser específico para cada cidade. Foi o que a Carol falou. Uma trave de truz resolve muita coisa, né? Se o espaço tem uma altura mais ou menos interessante, se tem um urdimento ali no teatro que você possa pendurar, dar uma tensionada, uma trave de truz já segura 2, 3 aparelhos, né? Então dá para distribuir. Então, acho que, né, a gente podia avançar um pouco com essa questão das inscrições, para saber qual é a demanda que cada cidade vai ter, tanto o perfil artístico, né, dessas inscrições, quanto a necessidade técnica, e a gente aqui vai alinhando e definindo dentro da realidade de cada local também, né, para não ficar uma coisa fora da realidade. Não, só para avisar que o professor... Tá. Bom, então o professor Sávio ele está
se ausentando, né? Ele ficou conosco um pouquinho. Agradecer a participação dele, né? E a gente está com algumas pessoas inscritas, né, para falar um pouco sobre esses módulos do SESC Dramaturgias. Então, agradecer ao Sávio, né, e chamar os outros regionais, né, que estão aí inscritos, Bahia e Maranhão, né? Então, vamos chamar Bahia, que vai receber a oficina. Olá, boa tarde. Boa Estão me tarde. ouvindo? Sim, sim. Oi, eu sou Carol, aqui do Regional Bahia, do Sesc Pelourinho. Olá, Renato, olá, Rafael, um prazer estar aqui falando com vocês. Obrigado. Estamos há 2 semanas, né, de receber o Dramaturgia, um pouco assim, com angústias de produção. O projeto vinha numa demanda de sala, textos impressos, a gente já tinha meio um modus operandi e agora se transformou, ainda bem, que legal, né? E a gente está pensando aqui como viabilizar e respeitar, contemplar toda essa diversidade do circo, né? A gente tem pouco tempo, então essa questão que o Renato falou sobre selecionar para depois ir caminhar para um local que seja adequado para esses perfis, não sei se a gente conseguiria em 2 semanas ter esse processo de selecionar para depois escolher o local. Então, eu acho até que a Ana Paulilo já conversou com você e com o Rafael, mas a nossa dúvida agora é selecionar, limitar as modalidades ou, de fato, já correr para um espaço maior e ver nessas 2 semanas quem são essas pessoas que vão se inscrever, né? Essa é uma questão aí que a gente está pensando aí, né? Que é talvez a nossa maior dúvida. Aí, além disso, a gente tem outras 2 cidades do regional, que é Santo Antônio e Jequié, que também vão receber a oficina. Talvez Jequié sim, mas Santo Antônio, talvez a gente não tenha tantos profissionais das artes circenses. Então, tudo bem nessas cidades que sejam amadores, como seria esse desenho aí dessa seleção? E existe uma idade mínima para esses alunos, como seria esse desenho? Eu acho que agora essas são as minhas principais dúvidas, né? Já que a gente está aí super perto de recebê-los aqui. Boas perguntas. Eu acho que a idade mínima é difícil, né, dizer. Eu falaria 18. Né, para a gente porque eu acho que menor de 18 já entra num processo da autorização da família, né, e tal. Eu não sei como é que é isso. Eu diria idade mínima 18. Eu acho que essa questão das outras cidades que não tem ainda talvez uma profissionalização da cena circense, acho que também nenhum problema ser a galera mais amadora. Eu acho que quanto mais a gente fomentar, né, mais, né, a gente num futuro próximo possa estar num nível de profissionalização melhor. Eu acho que essa coisa do tempo que você falou realmente pega. O meu medo é a gente criar um rider técnico mínimo e gastar dinheiro, jogar dinheiro fora, porque de repente vai criar uma estrutura e o teu público é outro. Tudo bem, se você quiser, a gente pode bolar um rider mínimo, né, uma estrutura de truz, pelo menos 1 ou 2 chicletões desse colchão de aéreo, né, pelo menos uma área de 4x4 desse chão de EVA, talvez, já resolve muita coisa, na verdade. Agora, claro, se tem uma pessoa porque, para mim, mais difícil, às vezes, que a ancoragem aérea é a ancoragem de chão. Porque eu sei que o SESC não deixa furar nada em lugar nenhum. Né, assim, então, quando a gente fez com o Circolômbia o SESC São Paulo, a Carol tinha o Kiko, que era o nosso diretor técnico do festival, e o Kiko rebolou e conseguiu soluções para a gente, porque a gente tinha um número que é a maca russa, que é um número de balanço, que o cara voa, que exige 4 pontos de ancoragem no chão. E agora a gente vai fazer de novo, talvez, aí, tem também outra modalidade que também tem pontos de ancoragem. Então, é isso que me preocupa. Assim, pode ser que realmente não dê para contemplar todas as modalidades. Né? Talvez com o tempo que você tem, vem uma corda bamba
ele tem, são duas estruturas, assim, como fossem dois triângulos que se apoiam no chão, né? A corda bamba está entre esses dois triângulos, só que esse triângulo ele é tensionado para fora. Então teria que ter dois pontos fixos no chão. Então tudo depende do lugar. Você acha que se a gente conseguir fazer em uma semana essa seleção e ter uma semana para produzir, é muito corrido? É um pouco, mas eu acho que pode ser um caminho, né? A gente já tem algumas possibilidades na manga de espaços, porque no nosso espaço a gente não consegue, né? O aéreo, o teatro é pequeno e a parte externa não é coberta e a gente está no mês de chuva. Então, a gente tem que mesmo buscar uma parceria. Então, que a gente já está buscando, na verdade, né? Então, agora ter essa possibilidade de conversar ajuda a clarear esse caminho da busca desse outro espaço, né? Então, a gente já tem algumas possibilidades, acho que vamos ver essa semana aí com as inscrições, daí a gente pode ir trocando com você para ver aí o que a gente constrói, né, nessa outra semana depois das inscrições. O que você acha, Renato? Estou à disposição. O Rafael pode disponibilizar meu telefone, meu e-mail, pode me ligar. O que eu puder colaborar para que isso aconteça da melhor forma possível é total meu interesse também. Eu acho que a gente pode fazer para adiantar, para não ficar tão dependente de uma coisa da outra, você já ir pesquisando e deixar meio pré-combinado com o fornecedor do luz ou do colchão, né? Assim, já deixar uma coisa pré-combinada e assim que tiver aí clarear melhor na sua cabeça esses inscritos, né, contrata ou não contrata, né, ou a quantidade, você deixar mais ou menos essa galera em stand-by. E dependendo desse parceiro, se tiver uma escola local de circo, como tem na outra cidade, o Picolino, né, que a Ana já está falando com o Picolino. É você? Não, é que a Ana está em reunião e eu que vim, mas sou eu que estou cuidando da produção do projeto. É o Picolino. Então, o Picolino, se é um circo, com certeza é mais fácil, porque o circo, quando tem que criar um ponto de ancoragem no chão, eles vão lá e metem uma estaca, acabou. Entendeu? Dá uma martelada, mete 2, 3 estacas e já resolve o nosso problema, porque é o que eles fazem normalmente, nessas praças antigas, né? Eles vão com as estacas e bate lá e cria os pontos que eles precisam. Então, quando você está no ambiente do circo, o próprio circo tem a sua estrutura. Então, isso facilita muito para a gente. Certo, ótimo. Agora, é legal que essa galera... a gente criar esse critério, né? Tipo, um currículo, pelo menos uma mini biografia, né, que fale um pouco da pessoa, uma foto, e se tiver um vídeo, melhor ainda, né? Certo, e nesse caso, o profissional de segurança, ele teria que acompanhar os 5 dias de oficina, se a gente tiver essas modalidades aéreas ou que necessite... Não necessariamente, ele monta e desmonta. Ele monta no dia ok. E no final ele desmonta. Ele não precisa acompanhar, porque uma vez que a estrutura está preparada, o artista tem essa autonomia, obviamente, de estar se pendurando, né? O trabalho do artista é se colocar em risco, né? Porque a gente fica preocupado, porque assim, acontece acidentes, é normal. Por mais que a gente queira evitar, acontece de repente fazer um truque errado no tecido e cair no colchão. Claro que eles estão muito acostumados a cair. Então, assim, raramente tem um acidente que aconteça uma coisa grave. Raramente o cara cai de uma altura de 3 metros, cai no colchão, levanta, já está se pendurando de novo. Entendeu? Então, por isso que assim, o ponto de ancoragem e o colchão são coisas essenciais para um aéreo. Né? Então, assim, acho que não vai ter problema nenhum, na verdade, porque eu, particularmente, nunca vivi um acidente grave. Só uma vez no Circolômbia, que a gente tinha uma báscula, que é aquela gangorra que um pula do lado, um pula do outro, e eles erraram, e isso pode acontecer, e o cara caiu de cabeça, abriu a cabeça e foi para o hospital, e por sorte não aconteceu nada mais grave. Mas é um universo que lida com o risco o tempo todo. Né? O que a gente pode fazer como instituição é que o que diz respeito a gente, que a estrutura esteja segura. Né? Porque eu acho que é válido também um termo compromisso
de que ele é responsável pela sua segurança, porque é a técnica dele, é a profissão dele. Se ele, porque a gente pode ter toda a estrutura segura, o colchão certo, o ponto de ancoragem certo, e o cara pode errar um truque e cair lá de cima. Entendeu? Então, que o cara, quando está inscrito, ele é responsável pela sua própria técnica, né? Porque ele escolheu ser trapezista. Então, são maneiras que a gente tem também de se proteger nesse sentido. Sobre participantes, a quantidade mínima. Tá me ouvindo? Tô. Quantos você acha que a gente pode ter de artista? É isso, eu acho que minha pergunta depende do espaço, a quantidade de vagas depende do espaço, existe uma quantidade de alunos que é para você trabalhar, entendeu? Depende da inscrição. Olha, vou te mostrar aqui aquela foto de novo. Calma aí. Eu acho que... Pode botar aquela foto de novo aqui, por favor? Rapaziada A foto, tem como a gente mostrar? Mostrado. Na sequência, o Maranhão e depois Santa Catarina, tá? Eu acho, Carol, que se a gente limitar em mais ou menos 16 pessoas, ótimo. Tá, eu acho que assim, entre Ótimo. 10 e 16 é ótimo, porque ocupa tempo, né? E se a gente quiser em algum momento cada um mostrar o que está criando, isso já é o dia todo de encontro, se for muita gente. Eu acho que 16 pessoas é um número ótimo para ser o limite para essa oficina. Acho que em todas as cidades, dependendo, mesmo tendo espaço amplo, eu acho que tem o tempo de encontro, né? Que para cada um poder absorver o máximo e poder testar na prática, no seu número ou no seu, né, no que você está construindo, você poder sair dali com um pouco para você, né? Com alguma coisa para você levar dali para o teu trabalho, né? Ou para o teu grupo. Porque às vezes acontece de ter uma pessoa de um grupo que vai, né? Então, para realmente ter uma qualidade na absorção dessa oficina. Certo. Posso fazer mais uma, Rafael? Ele está aí já querendo passar. Pode. Desculpa, que ele já está chegando e a gente está correndo com a divulgação. São de 10 a 16. Se a gente tiver entre esse número de vagas, então não precisaria fazer uma seleção. Essa seleção só aconteceria se a gente tiver mais de 16 inscritos, ou se a gente tiver, sei lá, 10, 15 inscritos, a gente vai avaliar quem são essas pessoas ou já vai atendê-las, entendeu? Como a gente vai trabalhar com essas inscrições? Foi claro? Foi bem clara. Eu acho que a gente podia olhar o perfil dessas pessoas de qualquer forma, porque de repente ali naquele inscrito tem uma pessoa que não se enquadra, né? Tem muitas pessoas que se inscrevem às vezes e você acha que ela realmente não entendeu, ou tá a pessoa de dança que quer fazer, sabe assim, tem umas pessoas que vão aí no fluxo. E a gente pode avaliar, de repente pode ser que sim, que todo mundo que se inscreveu seja contemplado, mesmo talvez, né, o perfil ali fugindo um pouquinho. Se tiver espaço para agregar, eu acho que se a gente puder acolher, maravilhoso. Mas pode ter alguém que não tem nada a ver, que realmente vai mais atrapalhar. Aí a gente tira essa pessoa, entendeu? Tá ótimo. Muito obrigada, então. Foi muito esclarecedor. Obrigada pela conferência aí, viu, Rafael? Foi... Bom te conhecer, Carol. Ótimo. Prazer. Legal. Obrigado, Prazer. Carol. Vamos então passar para o Maranhão. Não estamos ouvindo. Oi. Sim. Agora sim. Agora sim, tá? Não, Sim, não, sim. Carol, pode falar. Não, agora Não. parou. Não. Não. Oi.
Opa, Ei, agora sim. foi. Aê, boa tarde. Aí, Boa tarde, Rafael e Renato. Estão ouvindo? boa tarde. Boa tarde, Sim. sim. Oi. Mais uma Carol, né? Mais uma Só Carol. Boa tarde, Carol. A gente vai dominar o mundo. Na verdade, minha pergunta ela é direcionada mais para o Rafael, uma dúvida, Rafael. Até porque a gente vai receber aqui o Ricardo Rodrigues. E aí eu fiquei bastante instigada pela proposta do Renato de abrir para outras modalidades, não fazer uma oficina direcionada. E aí a oficina pelo que eu já vi aqui da proposta do Ricardo, ela é mais direcionada para o aéreo, né, para o trabalho de equilibrismo, de trapézio. E aí eu fiquei na dúvida se a gente poderia abrir, se o Ricardo, essa metodologia também vai ser utilizada na oficina do Ricardo, ou não. Bom, Carol, é o seguinte, a gente está esse módulo, né, do dramaturgia, ele pode ser desse jeito que o Renato está colocando, né, trabalhar com grupos, mas ele pode ser temático, né? A gente contatou o Ricardo porque, né, ele circulou com um espetáculo no palco, né, que tinha muitos números aéreos, né, o Homem de Solas e Ventos. E aí ele colocou essa questão do aéreo como uma possibilidade temática. Então, quem vai definir, né, quem vai dar essa cara para o módulo, né, do dramaturgias, ou até da iluminação, né, e outros, né, o dramaturgias do ator, pode ser que tenha alguém que tem um trabalho específico com Grotowski, pode ser que tenha alguém com um trabalho específico, né, em Stanislavski, ou então trabalhe Stanislavski e Grotowski tudo junto. Então, assim, isso quem dá essa cara, né, é muito o profissional que está ministrando a oficina. Então, por isso que a gente pede essa proposta dele com antecedência. Então, a gente está discutindo aqui, né, mas não é engessado, né? Cada um tem uma abordagem. Nesse sentido, você pode até conversar com o Ricardo, mas a proposta dele, né, e a prática dele, assim, ela mostra um relevo bem grande de um envolvimento dele com os aéreos, né? E aí eu acho que você até pode conversar com ele sobre isso e de um certo modo já trocar uma ideia com ele sobre essa questão da segurança, né? Tudo isso que o Renato colocou aqui, né? Que envolve, mas acho que você deve conversar com ele. Mas inicialmente a proposta dele é uma proposta de dramaturgia aérea. Certo, mas na verdade, em relação a isso ainda, uma outra dúvida. Falaste sobre uma outra correspondência que vai ser enviada. E, na verdade, em relação a custos, né? Porque a gente vai precisar alocar alguns equipamentos. E aí eu sempre entro em certo conflito com o setor da contabilidade, porque eles ficam ao pé da letra com o telegrama, o que é rateado, o que não é, o que pode, o que não pode. E se essa nova correspondência ela traria mais especificamente informações sobre esse rateio, para nos embasar, né, na hora de fazer contratação dos serviços. Uhum. Bom, a gente, como esse é um módulo, novo, né, esse e o de iluminação, a gente seguiu, né, a dinâmica dos outros módulos, que não envolviam, né, uma questão técnica muito pesada, né? A gente vai sim estudar uma forma de chegar a um complemento a essa correspondência, principalmente aos departamentos regionais que fazem o dramaturgia
dramaturgia de circo, para que vocês possam não ficar errados aí com relação à autorização para alocação de equipamentos, né? Talvez isso não seja tão especificado, né? Porque a gente, na hora de enviar a correspondência, a gente não tem uma ideia muito específica, né, da abordagem daquele profissional, né? Então a gente faz um telegrama com rubricas mais genéricas, mas acho que a gente vai sim mandar um complemento no sentido de equipamentos, sabe, despesas com equipamentos para oficina de circo. A gente vai fazer um complemento sim, para que vocês possam trabalhar com mais flexibilidade, ok? Ótimo, obrigada. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Eu posso depois dar uma oficina para você, tá, Carol? Ótimo. Maravilha. Tô brincando. Eu acho que assim, cada artista, ele também está propondo alguma coisa que ele sabe onde ele vai atingir um resultado melhor na perspectiva dele, né? Então, se ele já tem um trabalho, uma pesquisa com aéreos, talvez ele se sinta mais confiante de provocar um resultado mais interessante trabalhando numa área de pesquisa que ele já está dominando, né? Como a minha formação é mais ampla, assim, no sentido que eu venho do teatro e eu estou mais como diretor, então eu particularmente prefiro um trabalho mais aberto. Mas talvez se eu fosse um artista de aéreo, eu também ia preferir focar minha residência nos aéreos. Porque ok. A gente tem bem dividido esses grupos de quem é de circo contemporâneo, quem é da palhaçaria, e às vezes quem é da palhaçaria se sente um pouco à parte, não sei, fiquei pensando em como envolvê-los todos. Mas eu vou entrar em contato com o Ricardo. Obrigada, gente. Ok, obrigado, Carol. Tchau, Carol. Vamos para Santa Catarina. Olá, está funcionando? Sim. Olá, funcionando? Oi, Sim. pessoal, boa tarde. Eu não consegui ouvir o áudio da Lili, então não sei se as minhas perguntas já foram contempladas, mas vou colocar aqui e aí vocês me retornam. Aqui em Santa Catarina, a respeito do circo e da luz, a gente está com algumas dúvidas, assim. A gente tinha pensado em fazer para grupos já fechadas, não fazer inscrições abertas. Eu queria saber se é possível, se podem ser oficinas fechadas, com grupos convidados, ou se precisa ser feito inscrições. E também porque uma vai ser em Chapecó, oficina de circo, né, com as Marias da Graça, com a Carla Conká. Ela entrou em contato com a gente, queria saber um pouco mais. Ela conhece muitos artistas de lá. A gente conversou com eles também, que não é uma cena muito grande de circo, e em sua maioria são pessoas que são palhaços, até têm interesse em receber outras, não sei se modalidades é a palavra, mas experiência em outras modalidades de circo ou outros trabalhos. E aí uma pergunta que a Carla nos fez e que a gente também gostaria de saber, não sei se é nesse PTV, aí o Rafa pode me instruir, se pode moldar o formato, porque a proposta que ela mandou para a gente está bastante focada na palhaça mulher e para iniciantes, que não é tanto o nosso caso lá, em Chapecó. E em relação à dramaturgia da luz também era isso, se a gente pode pensar um formato junto com a comunidade, já nos mandou um formato, pensando junto com o assessor, se a gente pode mandar isso para vocês ou como funciona. Basicamente é isso, gente. Obrigada. Bom, Manu, é o seguinte, a Carla mandou essa proposta, né? É uma proposta que ela tem, inclusive, por conta do trabalho das Marias da Graça,
com a palhaçaria feminina, né? No caso, se você, como programadora, como, né, fazendo parte aí, olhando, né, o regional, você tem uma outra informação que não, né, bate com essa, eu acho que você tem que conversar com ela, né? Porque de repente ela pode modular essa proposta, ou não, ou ela pode falar, olha, a minha proposta é essa, enfim, aí a gente teria que correr atrás disso, né? Mas eu acho que a conversação, né? Acho que o diálogo é sempre fundamental, assim, para poder você chegar num denominador comum. Então, é isso. Acho que você deve conversar com ela a partir dessa proposta. Não é a proposta, não é uma, né, não é uma coisa engessada, é uma conversa, né? Porque isso é o trabalho que ela desenvolve, né? Mas ela está indo para um lugar que, de repente, como alguém falou aí no IPTV, né? Poxa, não tem pessoas que fazem aéreo aqui, né? Não tem. Então, como é que vai ser essa oficina lá, né? Vai ser uma oficina de iniciação à classe aérea, ou vai ser uma outra oficina, né? Então, essa medida quem dá é o programador, né? Então, no caso, você. Com relação à dramaturgia da iluminação, eu não sei exatamente como ficou isso, né? Porque tinha uma proposta, né, do Beto Bruel, né, que fez uma proposta que não se adequava muito ao formato de 5 dias, era uma coisa mais concisa, mas eu iniciei um contato com ele, pedi para ele retornar para vocês, e tinha alguém do Cena 11 aí, né, pensando que ia fazer um dramaturgia mais voltado a questão que o professor Sávio até colocou, né, de pensar isso coadunado com os outros elementos, né. Essa definição do oficineiro a gente pode definir, né, mas é bacana também que vocês possam pensar pessoas, né, que estão aí e é uma possibilidade, sim, vocês definirem esse oficineiro. No caso do Renato, no caso do professor Sávio, a gente está definindo, mas vocês podem definir em contato conosco, né? Então é isso, assim, sabe? O dramaturgia de iluminação, existiu esse contato, né, desses dois profissionais e a bola passou para vocês. Então vocês vão definir isso aí, especificamente. Ah, tá. Tem uma coisa do grupo, né, que você falou. Isso também é possível, né? Isso pode ser direcionado. Tem oficineiros que até acham interessante, porque aí o grupo já tem uma estrada e aí ele entra para aprimorar aquele trabalho que o grupo já desenvolve. Mas você também pode abrir para inscrição, como o Renato está colocando, né? Você quer complementar? Eu acho que, assim, para quem for receber também a minha oficina, é aberto também. A gente falou seleção no sentido de abrir para contemplar uma diversidade, mas se tem muito forte uma demanda de 2 ou 3 grupos que o programador achar que é importante eles estarem incluídos, acho que foi o que você falou, também tem muito essa autonomia do programador de sugerir, né, estar dialogando com a gente, que é o oficineiro, de falar, cara, aqui talvez funcionasse melhor se for o grupo todo tal, junto com outro grupo, ou não, aqui é muito diverso e a gente quer abrir uma inscrição para contemplar toda essa diversidade. Acho que eu, por exemplo, estou aberto também, caso tenha uma demanda diferente nas cidades que eu vou participar. Era isso? Uhum. O seu microfone não está funcionando, Manu. Está funcionando agora? Alô? Agora sim. Sim. Alô, está funcionando agora? Sim, era sim. isso, a nossa dúvida mesmo, a gente estava conversando com a Carla, era saber se a gente podia modificar o formato, foi uma pergunta da própria Carla, a gente só estava esperando vocês retornarem do lançamento do palco para conversar.
isso de IPTV. Em relação à dramaturgia da luz, a gente recebeu uma proposta da própria unidade de Florianópolis, com a iluminadora Edra Roquembados na 11, e concomitante veio uma conversa também com o Beto Doel. Mas então a gente vai pensar no formato aqui e conversar depois com vocês mais sobre isso e fechar. Obrigada. Beleza, obrigado. Tem mais alguém aí inscrito? Não? Bom, não sei se Pernambuco está aí, Sergipe, está todo mundo aí. Ah, tá. Aham. Bom, mas enfim, né? Então, assim, na verdade era começar essa conversa, né? Assim, deixar isso bem aberto, porque são 2 módulos, né, novos. Não acaba aqui, né? Vocês todos já têm os contatos das pessoas que vão ministrar as oficinas. É importante que vocês estreitem esse contato, né? Conversem. A proposta enviada, ela é uma proposta inicial. Isso pode ser adequado, isso pode ser modulado, entendendo a especificidade do projeto desse profissional, né? Não é também eu vou mutilar aquela proposta, não, mas é de que forma o conhecimento que eu tenho daquele local pode contribuir para aquela proposta que está sendo enviada. Então, esse contato é fundamental, né? Esse contato prévio. E se não tem nenhuma manifestação aí, então quer dizer que nós chegamos a uma finalização. Antes de terminar, que é muito importante que fique claro para os participantes que essa vivência, o foco dela é a pesquisa, o foco dela é o processo de descoberta das possibilidades de dramaturgia no circo. E que a gente pode, em algum momento ali, estar mostrando que a gente está trabalhando e tal, mas que em nenhum momento a gente está focando um resultado, né? Porque para tirar essa ansiedade que às vezes o artista tem de vai mostrar no final, não vai mostrar no final, a gente não, a princípio, não está preocupado com isso. Tá? Ok, isso aí. Bom, gente, então agradecer novamente a participação de vocês, a participação do Renato, né, que se disponibilizou a vir aqui, trocar essa ideia. O professor Sávio também no Rio Grande do Norte, e dizer que a gente está disponível, né, para tirar qualquer dúvida, né, para fazer a complementação dessa correspondência que seguiu. E Vicente tem uma ponderação. Eu acho que foi bem esclarecedor, né, a fala do Renato, e eu acho que as contribuições dos regionais foram muito complementares. Eu acho que a princípio ficou bem esclarecido. Assim, a gente está aqui à disposição para conversar mais sobre esses 2 módulos. Eu só queria lembrar que os módulos já existentes, que são de ator, de escrita e de dança, eles também têm uma nova proposta esse ano, né, que são a realização em 2 módulos. Então, como vocês já sabem, a gente já enviou passagens, o oficineiro vai estar em 2 momentos nos estados. Então, a ideia, como a gente vem conversando ao longo dos anos, é que nesse segundo momento aconteça um aprofundamento, né? Assim como nos outros módulos, esses módulos estão abertos a que o oficineiro traga uma proposta de como ele pretende trabalhar esses 2 momentos, né? Mas a ideia é fundamentalmente que exista um trabalho de continuidade entre uma etapa e outra, né? Então ele vai startar alguma coisa, né? Ele vai iniciar um processo com o grupo e em seguida, assim, a ideia é que essas pessoas participantes possam estar usando os espaços do SESC para desenvolver algum trabalho a ser retomado quando o oficineiro voltar, né? Assim como o Dramaturgia do Circo, o Renato reforçou, não tem uma obrigatoriedade de um resultado. Nenhum desses módulos estão voltados para a produção de espetáculo, produção de uma cena. Lógico que, dependendo da proposta, isso pode acontecer. Mas só reforçar que para a gente estar atento nessa nova dimensão que o projeto está assumindo. Né? A gente vai estar em diálogo com vocês, mas é bacana esse diálogo já ia acontecendo com os participantes. Era isso. Boa tarde. Acho super bem lembrado, Vicente. E eu queria também aqui convocar
vocês pensar, para que a gente possa pensar nos 20 anos desse projeto. Né? Ano que vem esse projeto completa 20 anos e o registro dele, né, tem uma rubrica na correspondência, registro de áudio, vídeo, né? Isso é fundamental para que a gente possa ter uma memória desse projeto e que esse material possa ser usado ano que vem para todo o projeto de comemoração dos 20 anos do Sesc Dramaturgia. Então, eu queria convocar os regionais que desenvolvem a ficarem atentos a isso, a registrar essas oficinas, gravar, falar com os oficineiros, fotografar, enfim, para que a gente possa ter esse material para a comemoração dos 20 anos e para a memória desse projeto. Ok? Então, gente, obrigado aí pela atenção, pelo tempo e até a próxima.